te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo,
Nada mais satisfaz minha alma. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Peçamos, Senhor, digno de adoração, Pai. Nada satisfaz a nossa alma, Senhor, não sendo a presença. Nada mais satisfaz minha alma. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Glória a Deus, Senhor. Digno é teu nome, Jesus. Só Jesus. Vamos agradecer a Deus por este momento e que possamos sentir a presença do Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua presença, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque a tua graça nos basta. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos completa, o Senhor é o supridor de todas as nossas lacunas, de todas as nossas necessidades, Pai.
Nada se completa, meu Deus, na nossa vida se não for pela Tua presença, pelo Teu poder. Nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus, que possamos ser instrumentos dos céus para cada irmão que acompanha, que adora junto conosco, que compartilha desta mesma fé. Em nome de Jesus, meu Deus, assim como Jesus curou um servo de um centurião à distância, eu profetizo agora que a Tua unção vai alcançar cada irmão, cada pessoa que ora juntamente conosco. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós nos colocamos como servos nas Tuas mãos, Pai, para sermos instrumentos dos céus sobre cada pessoa. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Muito boa noite, povo abençoado, homem e mulher de Deus, você que nos acompanha na nossa live, né? Hoje, terça-feira, e nós estamos chegando aí quase já no finalzinho do mês inteiro falando sobre o legado geracional, né? Vou pedir para a pastora Francine, que está aqui também, dar uma pequena pincelada do que foi falado esse mês. Eu vou falar um pouquinho ela também para a gente depois, logo em seguida, entrar na mensagem, né? E como você vê, a gente está em casa, né? Não tem um estúdio aqui, né? Então acontece barulhos, por isso que às vezes eu peço para fechar a janela ali, fecha a entrada de barulho. Pode puxar um pouquinho o teclado para cá, ó, e fechar ali, quanto mais silêncio melhor, para aqueles que nos acompanham, né? Poder também. Isso. Amém. Deu uma melhoradinha agora, né? Então eu creio que vocês estão vendo melhor. Então assim, irmãos, esse mês a gente falou sobre o legado geracional, sobre a diferença entre herança, patrimônio e legado, né? Muitas vezes a gente trabalha para deixar herança para os nossos filhos, para a nossa família, no qual esquecemos de deixar uma herança espiritual. E a palavra de Deus nos ensina desde o livro de Deuteronômio, conforme nós lemos, desde o começo do mês, para quem está acompanhando, também no livro de Provérbios, também no livro de Salmos, sobre nós deixarmos um legado espiritual, para que não somente os nossos filhos naturais, como também os nossos filhos espirituais, possam perpetuar os nossos ensinamentos. Não somente ensinamentos verbais, mas também ensinamentos, com atitudes que sejam tão importantes, ou que são mais importantes ainda até mesmo que aquilo que a gente quer implantar através de palavras. Como diz o ditado, que as atitudes elas arrastam as pessoas, elas marcam as pessoas. E até a própria Bíblia fala que a fé, ela, sem obras, ela é morta em si mesma, né? Então, muitas vezes, se a gente viver somente da palavra, a gente não vai conseguir gerar nada dos nossos filhos, tanto naturais quanto espirituais. Então, pastor Francine, desse mês, queria que você desse uma pequena explanação antes de a gente entrar na mensagem de hoje, do que foi falado também desde o começo do mês, em 2 minutos. Boa noite, irmãos que nos acompanham. Durante todo esse mês de junho, nós estamos falando sobre herança geracional. Quando nós falamos em herança geracional, nós estamos falando de história, né? Não tem como nós falarmos sobre aquilo que está sendo passado de geração em geração, sem falarmos da história daqueles que vieram antes de nós. Sem falar do legado espiritual, do legado material, do legado físico, do legado bíblico, que aqueles que viveram antes de nós trouxeram até aqui, nos entregando bastão, como nós falamos em outra live, nos entregando um bastão que agora está conosco para prepararmos a geração que vem depois. Então foi falado durante esse mês sobre a importância de nós deixarmos um legado, a importância de nós prepararmos a próxima geração, sobre as influências das gerações passadas nas gerações atuais, tanto influências de bênção como também influências de ciclos reprováveis que precisavam ser deixados. Eu acompanhei um pouquinho também da live, da transmissão do culto de domingo
ali de Jaguaruna, onde a pastora Jennifer trouxe uma palavra, né, sobre essa importância de quebrar esses ciclos desfavoráveis, esses ciclos que vieram das gerações passadas e que não devem perdurar e nem passar para a próxima geração, né? Na palavra de Deus nós temos vários exemplos de homens e mulheres que passaram, que nos deixaram legado. Se nós formos analisar toda a Bíblia, todas as histórias bíblicas, elas falam de narrativas. O que são narrativas? São histórias que são contadas de um povo que veio antes de nós, né, nos preparando. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, não somente sobre a importância do legado espiritual, mas principalmente de um legado através das atitudes, não somente das palavras. Então, assim, irmãos, a gente vê que nós queremos falar um pouquinho do Davi, né? A pastora vai comentar um pouco sobre Davi, e também a gente vai estar falando um pouquinho do Eli, né? Quem era o profeta Eli? Então a gente vê que Eli, ele era um homem de Deus, de fato, também, né? Mas Eli, ele deixou uma herança geracional negativa. Ou seja, ele foi muito bom em discipular o filho da Ana, que seria Samuel, né? Mas ele não teve a força suficiente para discipular a própria casa, a própria família. E Davi, como a pastora estava me comentando agora nos bastidores, né, que Davi foi um pouco parecido, mas conseguiu consertar isso, né, pastora? Ele teve problemas também na criação dos seus filhos, mas ele conseguiu consertar, acabando de deixar um bom legado através de Salomão também, que por fim, com sabedoria, ele exerceu o chamado de Deus. E às vezes a gente deixa a desejar em algumas áreas dentro da nossa própria casa. Eu sei que eu estou falando porque a gente tem filhos, não é verdade, Gabriel? Mostra o rostinho para aparecer lá que está atrás da Bíblia aí. Isso. Então nós temos filhos e na rotina diária é tão às vezes complicado, sabe? E muitas vezes o que acontece? Eu percebi eu estou com 39 anos, são 31 anos trabalhando para Jesus, desde os 8 anos de idade, trabalhando, dos 9 anos mais ou menos. Então, o que eu digo trabalhando, que é fazendo a obra de Deus com assiduidade, sem abandono. Nesse período todo eu tive falhas, tive problemas, né, mas nunca abandonei a fé. E sempre me dediquei fielmente ao chamado de Deus também. Então, com o passar do tempo, a gente percebe que nem sempre as famílias de pastores são bem estruturadas e deixam um bom legado. E eu pergunto, pastora Francine, por que isso? Né, eu estou falando aqui de dois pastores, do Eli e do Davi. Né, Davi conseguiu, a pastora vai dar uma breve pincelada, conseguiu, vamos dizer assim, corrigir em algum momento, de forma que deixou um bom legado para Salomão, através de Salomão, que se tornou rei depois. Mas Eli acabou não deixando legado dentro da própria casa. E eu quero falar um pouco agora sobre os bastidores das igrejas. Por que eu falo isso? Porque eu me criei dentro de uma igreja. E presenciei muitas vezes pastores corrigir filhos dos outros, mas não corrigem os próprios filhos. Eu presenciei balanças desiguais dentro dos ministérios, em vários lugares que eu preguei. Vou dar um exemplo. Eu cobro do Bruno. Tá aparecendo o Bruno aí? Não, dá um oi aí, Bruno. Mas não cobro da minha filha, da Gabriele. Né? Mais ou menos eu creio que era o que aconteceu com a família de Eli ali. De forma que os filhos de Eli, eles desfrutavam também do que era do altar, mas com irresponsabilidade.
Por isso que Deus foi obrigado a levantar Samuel para assumir a herança daquele ministério. E isso é preocupante muitas vezes. Sabe que o que me preocupa é que muitas vezes, dentro de um presídio, quase 50% dos presidiários, ou 40%, são de filhos ou famílias de crentes. O que me preocupa muitas vezes, eu tive experiência em ministrar e passar um bom tempo quando pastorei em Sombrio, 3 anos e meio, tendo contato com pessoas, andarilhos na rua, e saber que quase a metade, ou pelo menos a metade deles eram conhecedores da Bíblia e de famílias cristãs, de famílias de crente. E aí eu pergunto, onde foi que nós erramos? O que deu errado? Onde foi que essas famílias erraram? É preocupante quando um pastor não consegue arrastar os filhos e consegue às vezes arrastar uma multidão. E eu pergunto para você hoje, até que ponto vale a pena? E eu pergunto, até que ponto isso está certo? Até que ponto é de Deus uma pessoa que consegue arrastar uma multidão, mas não consegue manter um filho de menor nos caminhos do Senhor, não tem influência e poder sobre ele para que estivesse dentro de uma igreja, ou para que estivesse com a vida digna diante do altar. Olha só, 1 Samuel 2 diz, os filhos, versículo 12, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas em Siló. Olha só, que coisa interessante. O pecado desses jovens, versículo 17, era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, versículo 18, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Que interessante. Enquanto Samuel ministrava com respeito perante o Senhor, os filhos de Eli pegavam das ofertas que era dedicada a Deus e usavam com irresponsabilidade e não tinham respeito nem temor e não tinham também a repreensão dos seus pais. E aí eu lhe pergunto, o que realmente vale a pena, o que de fato vale a pena? Aqui nós estamos falando do profeta Eli, eu estou fazendo um resumo porque ninguém quer uma live muito grande, né? Mas você pode ler em casa, 1 Samuel 2 aí. E o versículo 26 diz que o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ou seja, enquanto os filhos de Eli desrespeitavam o legado do seu pai, Deus teve que levantar um de fora que respeitava e honrava o reino de Deus, a obra do Senhor, para assumir aquele legado. E aí eu pergunto para todos nós, onde é que erramos, onde que a gente erra ou que alguém errou, o que aconteceu de errado quando nós se deparamos com filhos de pastores desviados, que eu nem digo que não seja pastor, que isso não tem problema nenhum. Se trata de posição e função na obra. E cada um tem um ministério. E a palavra ministério se refere a trabalho, ao exercício de função. Isso é um ministério, uma função exercida dentro do reino. Então, não se trata de conversão. Se trata de temor. Onde foi que Eli errou para que
os seus filhos não assumissem aquele legado geracional dele? Eu acho que existe uma grande distância entre aquilo que é falado e aquilo que é vivido, né? Existe uma grande distância entre apenas expor com palavras e transformar essas palavras em atitudes. Nós vemos aqui que o sacerdote Eli, ele foi chamado para cuidar do templo, cuidar de vidas, cuidar de almas, mas ele não conseguiu cuidar da própria casa. Porque depois, se a gente for estudar a palavra, seus filhos Ófni e Finéias acabaram morrendo, né? E ele, quando recebeu a notícia, o sacerdote Eli acabou morrendo também, caiu da cadeira e quebrou o pescoço, na hora que ele soube da notícia que seus filhos morreram. E olha só que Deus quebra a própria promessa, né? A gente vê que Deus é um ser soberano, perfeito, mas ele voltou atrás algumas vezes. Quando ele declarou a morte de de Ezequias, lá em Isaías 38, ele voltou atrás porque Ezequias virou para a parede, orou e lembrou Deus, trouxe a memória. Senhor, lembra-te de como te servi com devoção sincera. Aí Deus disse ao profeta Isaías, retorna lá que eu mudei de ideia, vou acrescentar 15 anos de vida para Ezequias. Né? E trazendo para Eli aqui no versículo 30, diz que Deus mudou a sua promessa. Então quando a gente pensa assim, Deus me prometeu, Ele vai fazer. Depende. Deus me prometeu, eu tinha uma visão que a minha família será uma família de pastor, uma família abençoada, uma família de homem de Deus. Eu vou dizer para vocês, quantos estudiosos da palavra de Deus não se tornaram ministros, não se tornaram pastores, se tornaram apenas teólogos, e nada contra a teologia, né? Eu busco a teologia, busco aprender, mas eu creio que toda teologia sem obras é inútil. E não só eu creio nisso, como Tito também, capítulo 3, versículo 8 em diante, ele fala que a gente precisa das obras também. E Tiago também fala sobre isso, que a fé sem obras é morta. Então, olha o que aconteceu aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Olha só, irmãos, Deus quebrou a própria palavra. Por quê? Porque quebrou-se o ciclo da honra e da obediência. E ele diz, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Versículo 30 de 1 Samuel capítulo 2. Ou seja, ninguém tem o monopólio da salvação. Ninguém tem a garantia de um legado diante de Deus se não houver uma prática, se não houver uma disciplina, se não houver um ensinamento, né? E olha o que Deus diz aqui, é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todos os descendentes seus, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhes entristecer o coração, e todos os descendentes morrerão no vigor da vida. E isso aconteceu. Deus tornou atrás, tirou o sacerdócio de Eli e dos seus filhos, porque eles tratavam com irreverência o sustento bíblico. E o que eu acompanhei nesses anos de filho de pastor, em acampamentos de filho de pastor, nesses anos todos e participando e tendo chefe acima de mim, tendo líderes, eu acompanhei o que? O desequilíbrio, a parcialidade. Porque nós vemos, e é uma realidade, uma grande parte de filhos de pastores, grande parte, que não assumiram não somente o sacerdócio, mas não congregam igreja nenhuma, por causa
da falta daquilo que a pastora falou. Exemplo prático de vida com Deus dentro de casa, exemplo prático de vida com Deus na igreja, por causa da falta da disciplina. Como é fácil disciplinar o filho dos outros, mas quando é para tocar na nossa casa a gente não quer. Como é fácil eu querer disciplinar e maximizar o defeito dos outros, mas os defeitos dos da minha casa não tem problema. São iguais, mas eu fecho os olhos. Deus quer um governo justo dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas, de forma que o erro de um tem que ser o mesmo erro de outro. E a Bíblia diz que em Deus não há parcialidade alguma. Deus não é parcial, o homem que é parcial. E aqui ele, em algum momento, ele errou. E está bem claro, ele não corrigiu os filhos naquele momento. E a gente vê muitas vezes legados querendo ser implantados à força. Legados querendo ser implantados, né, como herança patrimonial. Amém? Olha só, tem gente louvando lá. Meus filhos lá no quarto. Vitória, dá uma olhadinha nisso, professor. Eu queria ler com os irmãos uns versículos da palavra de Deus que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 13 e 4. Diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Amém? O que nós vemos aqui nesses versículos? Bem como o pastor está falando ali, né? Nós estamos vendo aqui um pai ensinando os seus filhos a obedecer a palavra de Deus. Nós vemos aqui, falando sobre herança geracional, um pai que estava preocupado em colocar no coração dos seus filhos que eles amassem a Deus e obedecessem aos seus princípios. Quando nós olhamos ali para a história de Eli, né, no templo com seus filhos Ófni e Finéias, nós vemos que alguma coisa aconteceu entre as promessas de Deus e o não cumprimento delas. Nós podemos observar ali que os filhos de Eli, eles estavam tendo posturas de irreverência dentro da casa de Deus, e Eli estava compactuando com aquilo, ele não estava fazendo nada, né? Então, nós também podemos ver nisso, analisando, que a importância que nós temos de corrigir os nossos filhos, essa geração que vem vindo depois de nós, para que eles tenham temor pelas coisas de Deus, para que eles tenham amor pela obra de Deus e por Deus principalmente. E como que a gente vai conseguir isso? Eu só vou conseguir que os meus filhos amem a Deus se eu amar a Deus de todo o meu coração. Eu só vou conseguir que os meus filhos coloquem Deus em primeiro lugar na vida deles se eu tiver Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu só vou conseguir que a minha geração seja uma geração que larga tudo para estar na presença de Deus se eu for essa pessoa que abre a mão das distrações, que abre a mão de perder meu tempo com qualquer outra coisa a não ser estar na presença de Deus. E aí a gente vê assim, né, uma distância, como eu falei ali no começo, uma distância entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Às vezes a gente ouve assim, né, os pais, eu já dei esse exemplo outro dia, o meu filho tá lá em casa e eu vou lá e coloco no rádio da minha casa uma música do mundo, né? Uma música, o que é uma música do mundo? Uma música que não está adorando a Deus, uma música que não está falando dos atributos de Deus, uma música que não foi feita para engrandecer o nome de Deus. Aí eu tô lá ouvindo essa música e aí lá na igreja, meu filho pequeno ainda vai para a escolinha e tá lá cantando uma música que não adora a Deus. Aí a professora da escolinha vai dizer assim, não, mas essa música não é de Deus, a gente não pode cantar essa música porque é pecado, a gente precisa cantar músicas que falem do amor de Deus. Aí chega em casa, o filho vê o pai ouvindo uma música que não é de Deus. O que vai acontecer? Uma distância entre aquilo que é falado e aquilo que é colocado em prática. Uma distância entre o discurso e a prática. Eu ouço uma coisa e eu vejo outra. Isso vai gerando lacunas. E a herança geracional vai sendo passada uma herança de engano, uma herança de mentira,
uma herança de máscara, uma herança de fazer de conta, e vem vindo uma geração doente, porque é uma geração que não é apaixonada e louca por Jesus. Então, o que aconteceu aqui, vendo aqui um pouquinho agora para Davi? Você conhece a história de Davi, eu não vou me deter nos pontos da história, mas eu quero só falar para você uma coisa. Aconteceu um deslize, Davi recebeu uma unção de Deus do profeta Samuel, que é o profeta que ficou depois no lugar de Eli, né? Ainda menino, Deus o chamou para ser profeta. E Deus disse para Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um menino, unge alguém que está lá. Ele olhou para todos aqueles bonitos e formosos e não era nenhum. Deus escolheu Davi, o menor da casa, aquele que ninguém dava significância nenhuma, porque Deus, ele é um Deus de improváveis, né? Quando Deus escolheu Davi, Samuel colocou sobre ele uma unção. Unção fala de autoridade, unção fala de legado, unção fala de palavra, unção fala de presença de Deus, unção fala de responsabilidade. Davi estava recebendo uma responsabilidade de, a partir dali, mesmo menino, quando ele construísse sua família, que a sua família estivesse na mesma visão daquele Deus que o chamou para governar e para reinar. E o que aconteceu no meio do caminho? Você conhece a história. Ele casou com Mical, depois ele casou com Batseba, porque naquela época era permitido que os homens casassem com várias mulheres, né? E ele pegou Batseba e cometeu adultério com Batseba, porque ela era mulher do comandante Urias, o comandante do exército dele. Naquele momento ele estava rompendo as promessas de Deus para a geração dele. O pecado entrou. E com o pecado entrando na casa dele, Deus disse que o sangue não se afastaria mais daquela geração. O que aconteceu? Dali em diante, a família toda, por causa do pecado de Davi, toda a família se desestruturou. Para nós observarmos a importância que tem, como Eli teve esse chamado de levar a sua casa em seriedade, mas porque Eli errou, toda a sua casa errou, seus filhos erraram, né? Não foi passado um legado de cristianismo, um legado de verdade, um legado de evangelho. E Davi, ali, se você for analisar a história, Absalão, seu filho, se levantou contra ele. O filho do fruto do pecado de Davi com Batseba acabou morrendo. Também a Tamar, a filha de Davi, foi desflorada, ela foi abusada pelo irmão, pelo Aminon, né? Então nós vimos ali uma família totalmente desestruturada, até que o quê? Até que Davi, ele torna atrás, ele volta atrás. E depois de aprender com as inúmeras desgraças que vieram sobre a casa dele, o ensinamento que ele deixou para Salomão, que veio para interromper esse legado, essa herança geracional de maldição, de pecado, de briga, de ira, Salomão veio para reestruturar e colocar tudo em ordem. E aí o que Davi falou para Salomão? Algo que me chama muita atenção. Davi, depois de ter passado por todos aqueles perrengues ali que ele passou com seus filhos, ele caiu em si e viu a importância, ele se voltou para Deus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele jejuou, ele governou, ele levou o povo diante da palavra de Deus. E em 1 Crônicas 28:9 diz assim, ó, 1 Crônicas 28:9 é aqui um ensinamento, um conselho de Davi para o seu filho Salomão. Ele reuniu todo o povo e na frente do povo ele deu um conselho para o seu filho. Ele disse assim: e você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. O que nós vemos aqui? Um pai que tinha tido as experiências mais amargas que alguém poderia ter. Quando enterrou seu filho Absalão, ele dizia: ah, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido no teu lugar. Porque ele morreu em batalha contra o reinado de Davi. Né? Então foi uma dor muito grande para esse pai. E quando caiu a ficha nele, quando ele adquiriu a sabedoria, quando ele se preocupou com a herança que ele tinha para deixar, a herança geracional, ele disse: filho, observe a palavra que eu estou te dizendo agora. Ele disse aqui, ó, reconheça Deus diante do seu pai.
né? Deus, ele sonda o teu coração e sirva o Senhor de todo o teu coração. Foi esse o conselho que Davi deixou para o seu filho. E é isso que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Tudo aqui vai passar, irmãos. Tudo vai acabar um dia. A terra vai acabar. Vai passar tudo isso. E a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o desejo de viver a eternidade com o Senhor. E não é pensando assim, ó, eu quero viver a eternidade com o Senhor, mas eu vou fazer tudo errado nessa vida. Se nós pensarmos dessa forma, nós não iremos deixar esse legado geracional. Um dia, tudo isso aqui vai passar. Um dia eu não vou mais estar aqui. Aqueles que me ensinaram não vão mais estar aqui. E quem é que vai ficar no meu lugar? Nós precisamos preparar não pessoas que sejam iguais a nós, mas que sejam melhores, que desempenham melhor a função. E para desempenhar melhor uma função no reino de Deus, tem que ter muitas renúncias. Tem que abrir mão de muita coisa. Tem que buscar verdadeiramente uma vida de santidade diante do Senhor. Tem que renunciar às suas próprias vontades. E aí sim, nós iremos ter uma vida de uma herança geracional. Não foi o que ele fez. Eli deixou seus filhos se deleitarem com a gordura, com os alimentos que eram sacrificados para Deus. Ele deixou que tudo fosse levado a bel prazer, até que chegou um dia que não deu mais tempo para voltar atrás. Então hoje você tem na sua mão a chance de gravar a palavra do Senhor no coração dos seus filhos, de colocar versículos bíblicos espalhados pela casa, de colocar os seus filhos pequenos a assistirem desenhos bíblicos, ainda que seja difícil. Se você não fizer isso, outras coisas vão ocupar o lugar de Deus no coração deles. E talvez eles se tornem apenas meros religiosos que frequentam cultos evangélicos, mas que não conhecem Deus de verdade. Então, esse distanciamento entre a atitude e a palavra, que a pastora comentou, essa foi a expressão que tu usou, né? É preocupante. É preocupante dentro do cristianismo também. Porque às vezes a gente vê os pregadores são muito bons diante da plateia, mas diante da sua casa é preocupante, porque eles não conseguem transformar em atitudes. Por isso que eu creio que o conhecimento sem a obra, ele é praticamente inútil. É inútil. Eu me criei com obra e aprendendo e buscando atrás do conhecimento, né? Eu vou dar uma pequena ilustração aqui, que a gente está no meio de muitas fazendas aqui no interior. Vamos dizer que uma cerca se rompeu bem na beira de um precipício. E aquele rebanho de ovelhas está caindo ali, já caiu algumas ovelhas, está morrendo no precipício. E o pastor daquelas ovelhas, ele não tem muito conhecimento de como vai consertar aquela cerca. O que ele faz? Ele deixa como está, porque o conhecimento dele é limitado, ou ele vai lá e faz de qualquer jeito. O importante é que as ovelhas param de cair no precipício e param de morrer até que ele estude de uma forma de melhorar o seu conserto. E eu pergunto para a pastora Francine e Gabriele, o que vocês acham? Ele deveria parar primeiro para estudar a melhor forma, a mais bonita, para consertar a cerca, mesmo que custasse a vida de alguns? Ou ele deveria fazer o que ele fez? Primeiro botou umas tábuas de qualquer jeito e depois ele foi melhorando e aperfeiçoando. O que tu me diz? Com certeza, ele deveria até se jogar na beira do penhasco para segurar as ovelhas. Colocar as tábuas de qualquer maneira, depois, né, ele ia vendo de que forma que ele ia fazer para conduzir essas ovelhas a voltarem. Mas agora ficar pensando em estratégias sem ação, Deus não ungiu pessoas para estratégias, Deus ungiu pessoas para agirem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente critica os nossos antecessores, né? De forma que, sabe, parece que é a forma meio grosseira de agir. Eu faria assim, eu faria assado.
Mas diante de uma situação desesperadora, muito melhor do que ser um grande teólogo é ter o pouco de conhecimento e lutar para salvar alguém e buscando o conhecimento, do que ficar de mãos amarradas, de braços cruzados, assistindo a banda passar, as ovelhas caírem no precipício, achando, esperando a hora perfeita para poder fazer o concerto. Então é muito fácil para quem está de longe dar palpite em como seria pastorear uma igreja. Eu faria assim, eu faria assim. Enquanto estão gastando saliva, existe alguém que, por mais que tenha pouco ou muito conhecimento, está lutando para salvar uma vida. E eu respeito muito mais a obra do que a palavra, do que a teoria. Claro que a teoria, para mim, ela precisa ser buscada e acompanhar a obra. Vou dar um exemplo, né? Nós temos um irmão que tem um restaurante lá em Santa Catarina, né? Vamos dizer assim que eu poderia muito bem dizer assim, se eu fosse dono do restaurante, eu faria tudo diferente. Quem que eu vou ouvir? Alguém que é cheio de teoria ou alguém que tem prática e já buscou melhorar a prática através das teorias? Mas com serviço, com trabalho, alguém que sabe o que dá certo e o que não dá. É isso mais ou menos, não sei se eu estou me expressando corretamente, mais ou menos o que eu quero deixar hoje. Por que que Eli destruiu a própria geração dele? Porque a prática de Eli com a sua família não condizia com aquilo que Deus esperava, com a expectativa de Deus. Até, pastor, só para falar com respeito a isso, assim, que às vezes é mais fácil eu ficar parado na janela da crítica, como Mical, né? Quando Davi estava voltando com a Arca da Aliança para Jerusalém em festa e dança, celebrando a Deus, Mical estava na janela da crítica, criticando o ato dele. Só que somente quem sabia o valor de conduzir a presença de Deus, sabia o quanto era maravilhoso pular e dançar na presença de Deus e celebrar e se alegrar e quebrar todos os protocolos possíveis, poderia dançar de forma que seu vestido levantasse, né? Agora, para quem está na janela observando de longe, não está perto da presença de Deus, é muito mais fácil criticar do que também sair correndo para pular e celebrar com a conquista dos outros. Então é mais fácil, muitas vezes, nós pararmos na janela da crítica do que nós entrarmos no meio do povo para celebrar as conquistas da igreja. E eu te convido nesta noite, quebre essa herança geracional de crítica da sua vida. Quebre isso em nome de Jesus, para que os seus filhos possam amar a casa de Deus e amar a presença de Deus. Você precisa parar de ser Mical na janela da crítica. Nós precisamos parar de ser Mical, que só tem olhos maus. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então, ao invés de ficar somente criticando, venha para o meio do povo, vem pular, vem saltar, vem celebrar, vem para a presença de Deus e conheça o sobrenatural que é capaz de transformar as vidas. Amém? Eu estou falando alto porque o Benjamin está fazendo barulho, pessoal. Então vou continuar falando alto aqui. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 8 diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Versículo 9: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque são coisas inúteis e não têm valor nenhum. O que eu quero dizer sobre isso? Que a teologia, que o ensino, que a busca de conhecimento é importantíssima, mas não sobressai a prática da fé, em hipótese alguma. Então, quando diz aqui fiel é esta palavra, e está dizendo assim, que nós devemos se empenhar em boas obras, porque tais coisas são excelentes, e Tito deixa bem claro aqui, Paulo, na carta a Tito, no capítulo 3, versículo 9, que as discussões e controvérsias são tolas sobre genealogia ou sobre qualquer outra coisa que não gere herança geracional no outro, se não gere legado.
elas são inúteis e não têm valor nenhum, diz o versículo 9. E muitas vezes só trazem divisões, diz o versículo 10. E quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Ou seja, na bem da verdade, eu estava hoje viajando para Porto Alegre, conversando com o irmão Gil, né? E a gente estava conversando sobre isso. Que como a gente encontra crentes fanáticos nessa vida, né? Que são cheios de decorebas, né? De versículos decorados, de Bíblia decorada, mas não são fiéis a Deus, né? Não abandonaram o pecado, não contribuem na igreja com a sua presença, com a sua mão de obra, às vezes querem só derrubar o pastor, ficam fazendo motim nas igrejas para discordar que o pastor fez isso, que o obreiro fez aquilo, que acha que deveria mudar isso, aquilo, aquele outro. Então muitas vezes, pessoal, só o conhecimento da palavra, e sem a prática, sem o exercício da fé, ele vai gerar esta herança geracional negativa que nós vemos em todos os presídios do Brasil. Você pode visitar presídio para pregar a palavra de Deus, você vai sair de lá pregado, porque eu vou pregar para você. Você vai lá dar amor e orar, é ótimo, tem que se ir. Você pode ir atacar andarilhos na rua, quase todos conhecem a palavra, e a maioria, eu estou falando por experiência própria, que eu já preguei bastante para andarilhos de rua, a maioria já conhece a palavra e vem de família cristã. E às vezes estão ali no vício, no erro, e não é nem culpa deles, foi na formação deles errado em algum ponto. Em algum momento, como diz a pastora, a palavra estava distante da atitude. Em algum momento, quem os criou não os disciplinou, não os doutrinou, não nos deu força suficiente para encarar a vida de outra forma. E essa gente precisa de ajuda e tem que se ajudar, e você pode ser um que pode ajudar. Mas o que eu quero encorajar você é que sobressaia e valorize mais as obras do que as teorias. Porque senão a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu em Eli. O que segurava Eli, por último, e a sua família, era o título. Era o título. E tem gente que não é nada sem título. Você já viu isso? Tem pessoas que sem o título, sem a carteirinha, sem o cargo, ele não é nada. Tem pessoas, eu não estou orando mais porque eu não tenho mais cargo. Já viu isso? Tá, e aí não tem mais Deus, não tem mais cargo na igreja, quer dizer que então... Não tem mais nenhum cargo de ser chamado filho de Deus, né? Porque o que vai fazer no céu se não ora? Então, por exemplo, eu perdi, eu não tenho mais o título, não tenho mais a carteirinha, então encerrou aqui minha vida com Deus? Mais ou menos é isso que estava acontecendo com a vida de Eli. Os filhos de Eli tinham a promessa. Estão rindo aqui, tá bravo, é? Não, eu não estou bravo, estou falando alto por causa do barulho aqui em volta, pessoal. Por isso, eu gosto de falar baixo, mas é que tem muito barulho. Até o Toby, o cachorro do vizinho, está latindo aqui. Que coisa absurda. Então, irmãos, eu quero encorajar você a não deixar essas lacunas de forma que você discipule outros e não discipule a própria casa, a própria vida. Quero encorajar você a não viver e não construir uma herança com base no título ou no crachá. Tem pessoas que se acham servos de Deus porque tem um cargo na igreja, mas não lê a Bíblia, não ora, não tem obra, não tem nada, não tem compromisso. Eu acredito que até lá no inferno deva ter estoque de carteirinha, de crachá lá. Inclusive Satanás deve ter o dele, de querubim, de chefe. Satanás, olha o cargo que ele tinha, Lúcifer, né? Era o regente do coral nos céus, não era nem na terra. Era num patamar muito mais elevado. E ainda assim se tornou um anjo caído, né? Então, assim, irmãos, nós não precisamos nos preocupar com a questão de religiosidade, de cumprir cronogramas. É necessário cumprirmos a vontade de Deus.
É necessário nós olharmos para a palavra, olharmos para Jesus, porque você pode rodar o mundo inteiro procurando uma igreja perfeita. Você não vai encontrar a igreja perfeita, porque a igreja somos nós. Se eu e você, que somos imperfeitos, estamos dentro da igreja, como é que você quer que a igreja seja perfeita, meu filho? Sabe, tá na hora de parar de querer achar que existe um lugar perfeito e ficar rodando, pulando daqui, pipocando lá, pulando lá. Não existe igreja perfeita. A igreja é feita de seres humanos imperfeitos. O importante é não sair da arca. Olha só aqui pra gente estar encerrando, porque eu tô sem telefone aqui, sem horário. A pastora hoje tá com a unção aqui, né? Eu prego de martelo, eu prego de marreta, não dá graça, né? 1 Samuel 4 aqui. Olha só aqui, ó. Nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. E diz aqui, eu vou resumir, versículo 15, 1 Samuel 4, 15. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele não conseguia enxergar mais. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia da arca, de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu a dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Olha só, o fim trágico daquele homem por não direcionar os filhos diante do altar. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Que hora é agora, pastora, que eu estou perdido aqui? Agora é 9h10. Então está na minha hora, então. Vamos trazer para os dias de hoje. O que Ofni e Finéias faziam aqui? Eles viviam também das ofertas e dízimos que o pai deles vivia. Olha a importância de quando um sacerdote vive da igreja, de saber direcionar aquele rendimento dele de forma que não prospere o pecado. Né? Vamos dizer assim, o dinheiro que eu vivo da igreja, que a igreja me sustenta, me subsidia, eu posso comprar carro, eu posso melhorar minha vida, eu posso, o evangelho, a palavra de Deus me garante que o trabalhador é digno do seu salário, que quem prega o evangelho, que viva do evangelho, disse Paulo, mas eu tenho uma restrição. Aquele dinheiro ali ele só pode patrocinar aquilo que traz vida espiritual e benefício para minha casa. Eu não posso dar dinheiro para o meu filho e tomar uma cerveja, para usar uma droga. Eu não posso pegar aquilo que é meu rendimento santo e patrocinar a festa pagã. Mais ou menos era isso o que eu estou relacionando aqui o pecado dos filhos de Eli. Ou seja, Samuel era disciplinado, doutrinado na presença de Deus e dentro do templo. Os filhos de Eli viviam daquelas ofertas e não viviam no templo e viviam no mundo de pecado. Olha a diferença e a parcialidade e a falta de critérios nos julgamentos dentro das igrejas, julgamentos pastorais e na disciplina pastoral. Então nós precisamos, nós como pastores, eu, a pastora Francisca, como líder de igreja, precisamos entender que os nossos critérios têm que ser para nós, para os meus filhos e para os meus liderados também. Eu preciso pegar a Vitória e o Bruno e dar-lhe pau. Amém, Bruno? E tenha certeza que se algum E meus filhos também. Aquilo que a gente cobrar de outros que não são da nossa casa, primeiro já foi cobrado dentro da nossa casa. Né? Com certeza aqui o caminho é bem estreito.
Aqui as renúncias são bem grandes. Aqui o negócio é bem puxado. Por quê? Porque não dá para brincar de ser cristão. Não dá mais tempo de brincarmos. Não dá mais tempo de nós vivermos como se Jesus não fosse voltar. Porque Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua noiva. E Ele só vai levar a noiva que estiver preparada, adornada e com a candeia cheia de azeite. Então cuide para que ninguém roube o teu azeite. Então, enquanto eu aponto um dedo para os outros, eu tenho 3 apontados para mim. E tenho um apontado para o céu, como diz o ditado. Então, ou seja, como é fácil a gente querer corrigir o defeito dos filhos dos outros e não corrigir dos nossos. Como é fácil. Gera lacunas de parcialidade, de injustiça. E isso quebra o ciclo espiritual que Deus deu. Por isso nós vemos famílias de pastores e pastores famosos e pastores que arrastam multidões sem estrutura espiritual. Esses dias eu estava ouvindo, infelizmente, eu não gosto de julgar, né, porque para que a gente não seja julgado, mas me chamou a atenção, e não vou citar nome, o filho de uma pastora famosa, quando se dirigiu à mãe dela que cantava, ele não se dirigiu como uma mulher de Deus, uma adoradora, ele disse porque ela é uma artista do meio gospel. Isso me chamou a atenção. Poxa vida, mas o que essa mulher vivia dentro de casa? Mulher que arrastou multidões, que tem músicas, que evangelizou o mundo. O próprio filho se dirigia a ela como uma artista do meio gospel e não como uma mulher de Deus. O que aconteceu? E aí onde eu quero encerrar, né, e quero aqui incentivar você a corrigir os erros. Antes de querer maximizar os defeitos dos outros, analise seus próprios defeitos. Antes de querer achar que só o filho dos outros tem pecado, olhe para o teu filho. Antes de querer ensinar um pastor, o seu pastor, a como liderar a igreja, vá pagar o preço primeiro e gerar almas. Porque está cheio de teologia no inferno e de pessoas sem obras. Porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Ela não tem valor nenhum. E Paulo disse a Tito ali, em Tito capítulo 3, versículo 8 em diante, que as discussões, questões teológicas, que se não tiver obra, elas são inúteis. Aí eu só quero encerrar bem claro, não sou contra buscar conhecimento, e eu leio muito, e gosto de ler muito. Mas o conhecimento não pode sobressair a prática da palavra de Deus e a obra do Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, para que você construa o seu legado, não com base em palavras, sabe? Mas com base em obras. Que as tuas mãos sejam cheias de boas obras, de amor, de fidelidade, de trabalho. Como diz a pastora Francine, né? Sai um pouco da janela da crítica, pega no cabo da enxada espiritual e vai arar a terra, vai virar a terra, vai semear para que você colhe. Amém? Eu quero estar encerrando neste momento, deixa para a pastora fazer a última consideração, porque não saiu conforme estava no papel, né? Mas tá bom. O Espírito Santo que direcionou, né? De repente, porque hoje precisava mais do que um martelo para pregar, uma marretinha para dar umas lambadas, né, irmão? O bom pastor é aquele que pega o seu cajado. Sabe o que o pastor faz quando a ovelha está saindo do caminho? Biblicamente e também, como é que diz, metaforicamente, né? Falando do pastor lá do campo, quando a ovelha está saindo fora do caminho, dos trilhos, ele tem um cajado de madeira, ele pega o cajado, ele dá uma batidinha no quarto da ovelha, nas pernas da ovelha, sabe? E dói, imagina. E aí ela volta, porque ela sabe que ela tem que obedecer o pastor maior, que é Jesus, né? Assim somos nós temos que obedecer o pastor maior, que é Jesus. Obedecer a palavra de Deus. A gente às vezes fica muito preocupado com as coisas desta terra e deixa de buscar aquilo que é eterno. Como diz o pastor Luiz Hermínio, não deixe que a mulher moderna te roube da mulher eterna. Não deixe que o homem moderno te roube do homem moderno. Né? É tempo de voltar para o secreto. Essa pandemia não é em vão. Tanto tempo
que nós estamos recebendo e o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. É tempo de voltarmos, é tempo de acendermos a candeia, é tempo de prepararmos o caminho. Nós não aceitamos essa palavra de que nós somos uma geração Nutella. Nós não somos uma geração Nutella. Nós somos uma geração fervorosa. Nós somos uma geração de cristãos que vai subir para os céus. E saiba que quanto mais dura e forte for a palavra, se estiver falando com você, é porque você tem pastores que te amam e que querem o teu melhor. Porque é muito fácil o pastor só querer tirar a lã da ovelha e tirar a gordura da ovelha e não se preocupar em alimentar ela. É fácil nós tirarmos somente proveito da ovelha e não queremos o melhor e não curar das feridas e não prepararmos ela para o seu destino final, que é ir como ovelha muda, se entregando como sacrifício. Então nós precisamos sim se entregar para Jesus, entregar a nossa casa, entregar a nossa família, porque reino de Deus fala muito mais do que modernidade. Reino de Deus é renúncia, é entrega, é sacrifício. Então se entregue para Jesus, entregue a tua vida, a tua casa, para que a sua descendência seja uma descendência abençoada. Transforme o seu coração. É tempo de sermos curados e restaurados pelo Senhor. Não é mais tempo de brincar, irmãos. Sabe, não é mais tempo de brincar, o tempo está se esgotando. E nós precisamos estar, porque Jesus virá como um ladrão buscar a sua noiva. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Quero encorajar você, irmãos. A gente ouviu um pouco de Eli, um pouco de Davi. Você viu que Eli, ele desestruturou a sua casa pela omissão. Não sejam um pai e uma mãe omissos. Não sejam omissos espiritualmente na tua casa. Pastores que estão me ouvindo, líderes, deixe de ser parciais, deixe de tratar os filhinhos como bebezão, corrigir só o filho dos outros, não corrigir os próprios filhos. Vou falar bem a verdade, vão criar vergonha na cara, pelo amor de Deus. Eu tenho nojo disso, sabe? Nojo, porque eu já tive chefe, né? Infelizmente eu criei numa denominação que os filhos do chefe eram uns bebelozinhos, né? Que nada servia para eles. E os filhos dos pastorzinhos auxiliar, dos pastores mais pobres, tinha que estar certinho, tá tudo perfeitinho. E os filhos do chefão nem pareciam que eram crentes cristãos. Era uma vergonha. Então eu digo que quando o pastor é parcial, eu cobro dos meus filhos, eu não sou perfeito, mas eu cobro o horário da igreja, eu cobro dedicação, assim como eu cobro do grupo. Não importa se ele é meu filho ali dentro da igreja, se o grupo tem que estar 1 hora antes, ele tem que estar 1 hora antes. Se tem que estar 2 horas antes, ele tem que estar 2 horas antes. Porque eu não quero ser hipócrita de gerar herança geracional nos outros e não gerar na minha própria casa. E a cada dia que eu erro bastante, eu peço para Deus, me ajude a corrigir e a melhorar. Porque eu não quero copiar os defeitos dos outros, quero copiar as qualidades. E assim eu quero dizer para você, receba as coisas boas que falamos e o que não foi bom, perdoe. Exerça o perdão que Deus mandou, que você perdoe 70 vezes 7. Eu creio que nem eu e minha pastora cometemos 490 erros hoje, né? Então, você tem a obrigação de perdoar aquilo que falamos que não, quem sabe, não foi bom, que não foi útil para você. Prepare os teus ombros para carregar não mais a arca da aliança, mas a presença poderosa de Deus. Prepare os teus ombros para vir para o meio da congregação e receber essa presença do Espírito Santo. E saia de qualquer possibilidade de somente olhar com olhos críticos. Deus está procurando aqueles que estão disponíveis, que têm ombros disponíveis para carregar esse encargo da presença de Deus que será passado de geração em geração. Assim como Davi disse para Salomão, seu filho, depois de ter percebido que correu uma vida inteira atrás de vaidade e de coisas que seriam tão inúteis, de tanta dor com seus próprios filhos, Davi disse, guarde, obedeça a Deus e obedeça os seus mandamentos, guarde a palavra no seu coração, deixe essa marca na sua geração, deixe esse legado na sua geração, não somente por palavras, mas principalmente por atitudes. Amém. A gente vai estar encerrando. Quer dizer para os meus filhos que estão aqui, né? E para os meus filhos espirituais hoje. Meu irmão Bruno, minha irmã Vitória.
Que a tendência é que eu piore um pouquinho mais agora. Amém? Que nós cresçamos juntos espiritualmente. A minha função de pastor não me imuniza dos compromissos. Eu não vou dizer para vocês, tenho compromisso na obra e eu chego a hora que quero, não tenho compromisso, não estou afim, não venho. Não. A minha função de pastor não me imuniza, pelo contrário, ela me como é que eu vou dizer, me responsabiliza a fazer e a dar exemplo e a praticar tudo aquilo que eu cobro de vocês. Então, a cada dia eu gostaria que Deus nos agraciasse com esse crescimento espiritual em nossa vida, de forma que a nossa igreja cresça espiritualmente, nessa imparcialidade, em justiça, em verdade, buscando melhorar, corrigindo os erros que são constantes e rotineiros. Infelizmente é a realidade, nós cometemos erros, né? Mas que cada vez que identificarmos um erro, possamos corrigi-lo com justiça, integridade e imparcialidade. Vamos aprender com os erros dos outros, vamos aprender com o erro de Eli. Vamos evitar que os nossos filhos levam as coisas de Deus na brincadeira, né? Vamos evitar de que os nossos filhos, digo para mim, para você, sacerdote do lar, dependendo se é pastor, obreiro, irmão, não importa. Vamos evitar que os nossos filhos, eles não vejam prática, eles assistam só teorias dentro de casa. Tanto na oração, na rotina com Deus, no compromisso da fé na igreja, quanto na leitura da palavra. Amém? Eu quero convidar você neste momento a orar comigo. Tudo que foi falado aqui foi pregado, foi ensinado, não foi julgado. Quem vai julgar é você. Você vai pré-julgar a tua própria casa, tua própria vida, tua atitude. Você vai analisar tudo que falamos aqui e talvez 15% do que falamos será útil para a tua vida. E você escolhe usar aquilo que foi útil ou não. Amém? Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu legado, os meus filhos nas tuas mãos, Pai. E o Senhor vai determinar, meu Deus, o caminho que eles vão tomar, se serão pastores ou não, se serão engenheiros, médicos, se serão funcionários, se serão profissionais, liberais em qualquer área. Meu Deus, independente, Pai, da profissão que vão tomar, mas eu gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor me desse sabedoria, para que eles recebam esse legado espiritual, de nunca sair dos teus caminhos, Senhor, independente se serão pastores ou não, independente se serão ricos ou pobres, se serão famosos ou não, que não percam a fé, Senhor. E eu peço que esta bênção venha sobre a minha vida e venha sobre a vida daqueles que estão me ouvindo agora, Pai. Que possamos supervalorizar a fé, a obra, a verdade, Senhor. De forma, meu Deus, que possamos ser promotores de boa obra, Pai. Que possamos promover a paz, a boa obra, independente, meu Deus, da repartição pública que formos, independente da sociedade que vivemos, independente da igreja, meu Deus, que congregamos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos deixar legado espiritual em nossas vidas, nossos filhos naturais e filhos espirituais também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pois tu és o Deus Criador, toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, Pai. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo.
pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Quero abençoar a tua vida financeira, pedir para a pastora estar orando também. Será colocada aí na live a conta da igreja, se alguém quiser fazer uma oferta, ou até mesmo se não vai poder ir no culto por causa dessa pandemia, quiser dizimar através da conta bancária, fique à vontade. Se você não tem condições, vamos pedir que Deus te retribua. E Deus abra portas de forma que você tenha condições também de contribuir no andamento do reino de Deus. E para o pastor estar orando pela tua vida financeira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abençoar a sua vida, a sua semente. Talvez você queira abençoar o nosso ministério com uma oferta também. Aí nos comentários vai estar o link, né, que você pode estar pagando com boleto, com cartão de crédito através do Mercado Pago. Também tem aí a conta da igreja com o CNPJ para você, se você quiser fazer uma transferência. Toda semente lançada no reino de Deus, ela não é em vão, ela multiplica. Amém? Então nós vamos orar para que Deus faça essa multiplicação na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai querido, Tu és aquele nosso Deus provedor, o Deus que não tem deixado faltar nada, Senhor, que cuida dos detalhes, das necessidades da Tua obra. Eu quero, Pai, nesse momento estar abençoando os Teus filhos que estão em casa, meu Deus, nesse momento apresentando diante de Ti a intenção no coração de ofertar, estarão, meu Deus, transferindo, entregando, Senhor, um dízimo, uma oferta, Pai, através da conta bancária que não pode se fazer presente. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, multiplica, Senhor, toda a semente. Que os teus filhos tenham sempre, meu Deus, com abundância, com fartura. Que tenham, meu Deus, sempre, Senhor, a bênção do Senhor, porque a tua palavra diz que ao fiel tu te revela fiel. Em nome de Jesus. A tua palavra também diz, meu Deus, que nós não devemos dar por tristeza nem por obrigação, mas segundo o propósito no coração. E que o Senhor é aquele que dá uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por isso nós abençoamos agora toda oferta lançada no reino dos céus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus abençoe a sua oferta, o seu dízimo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, irmãos. Um abraço.